Plantão urgente. Pedro está de malas prontas para poder sair do Flamengo. Felipe Luiz esculachou o Pedro. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Eu estou trazendo informações do nosso Mengão. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros para eles sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo aqui todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações ou até me conhecer mais sobre a minha informação? Me siga no meu Instagram, @souarthurfelix. Lá, meus fotos de perfil que tem aqui no YouTube, tá lá no meu Instagram, então é fácil de você me identificar quando você for fazer a pesquisa. Lá você vai se manter muito bem informado, mais informado, mais bem informado do que aqui no YouTube. Então me segue lá para dar aquela força, pra gente conseguir bater a nossa meta também. E aqui no YouTube chegar a nossa meta, nossa incrível marca de 200 inscritos. Então ajude aqui a gente aqui para dar aquela força aqui no YouTube e lá no Instagram. Bom, mudando de assunto, deixa eu começar o vídeo falando um pouco sobre o jogo de hoje. Porque, gente, hoje, o jogo de hoje foi o seguinte. O Erpan, acho que é Erpan Crespo, o nome do técnico de São Paulo. Ele veio com uma formação de 3 zagueiros ali para tentar desmontar um pouco o estilo de jogo do Flamengo, só que acabou que não deu certo. O São Paulo, em alguns momentos, até chegou bem na área do Flamengo, só que quando chegava bem, o Flamengo chegava derrubando o São Paulo assim. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, teve muitas chances. Se o Flamengo aproveita a chance que tivesse no primeiro tempo, meu amigo, ia ter sido uns 3-4-0. No segundo tempo, o Luiz Araújo fez um golaço mesmo. E também no finalzinho ali, quase que ele fez o segundo gol, ele chutou. O Rafael pegou e sobrou no Alassinha, que entrou no banco de reservas e fez o gol. Eu vi muita gente falando sobre o Alassinha tá pedindo para passagem, que ele tá pedindo passagem para se titular. Ele tá muito melhor que o Pedro. Gente, ó, torcedor branco, deixa nos comentários. Você acha que o Alassinha tá pronto para ser titular no Flamengo no lugar do Pedro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então aí depois ele fez o gol e comemorou. Ele deu até uma entrevista falando que ele chorou de emoção porque ele falou que o irmão dele tá indo embora. E ele falou que o Matheus Gonçalves é um grande amigo dele, considerado um irmão. Então ele falou que mesmo o Matheus Gonçalves não estando no Flamengo, ele sempre vai comemorar em lembrança dele. Então vamos ver o que vai acontecer. Então o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo ali em momentos surpreendeu muito o São Paulo, aquele chute do Léo Ortiz lá que o Rafael espalmou na trave ali. Então o Flamengo jogou muito bem, foi muito superior ao São Paulo. São Paulo chegou até alguns momentos bons, só que não conseguiu também. Bom, ainda falando sobre o jogo, o Ayrton Lucas saiu machucado, foi direto para o hospital. E aí, a expectativa é que ele esteja com uma fratura. Ele foi numa dividida ali de canela, com acho que foi o Enzo Dias do São Paulo, lateral esquerdo. Foi numa dividida aí, o Enzo Dias tá tudo bem com ele, mas o Ayrton Lucas não tá. Pegou na canela e pegou bem naquela bolinha assim do ossinho do joelho. E aí ele saiu chorando, o jogador de São Paulo, quando ele tá tentando na maca, apertar a mão dele, tipo, força, mano, força. O Ayrton Lucas saiu machucado e saiu chorando de dor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Torcer pro Ayrton Lucas se recuperar muito rápido pra gente não poder perder ele. Também tem o Alexandre, que perdemos o Alexandre também. Então, vamos ser uns caras aí bem difíceis que o Flamengo pode perder aí. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com a situação do Ayrton Lucas e do Alexandre, que saíram aí. O Ayrton Lucas saiu praticamente lesionado. O Alexandre saiu, mas não saiu tanto assim. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar aqui sobre a situação do Felipe Luiz. Porque ele deu uma entrevista depois do jogo. E aí, depois do jogo, a primeira pergunta foi sobre a situação do Pedro. Sobre aquele negócio dos prints ali. E aí, ele respondeu... Não. A primeira pergunta foi por qual motivo ele não tinha sido relacionado pro jogo. E aí ele explicou que o Pedro, nas últimas semanas, não vem treinando muito bem. Ele falou que as últimas semanas o Pedro vem entregando muito corpo mole no treino. Ele falou que essa foi a pior semana do Pedro treinando corpo mole, dando muito migué. E aí ele esculachou o Pedro falando que ele
que ele não tá treinando bem, até os jogadores do próprio do Flamengo não tava agradando o jeito que ele vinha treinando. E aí depois o próprio Felipe Luiz falou, eu não pretendo vender ele, eu quero ele como titular. E ele falou também, ele não precisa me dar bom dia, não precisa me dar abraço, eu quero que ele seja profissional, eu quero que ele treine, se esforce e seja titular. Também, se eu fosse o Pedro, depois que ele foi esculachado aí pelo Felipe Luiz, porque também no print falava lá, o Pedro não chega nem perto de 15 milhões de euros. E aí, se eu fosse o Pedro, eu ia fazer assim, já que eles estão falando isso de mim, eu vou treinar, ó, forte, pesado, vou treinar pesado. Outro jogo que eu entrar, eu vou fazer gol, vou mostrar que eu tenho que ser destaque. Em vez do Pedro fazer isso, não, ele meio que se entregou. Ele falou, pô, isso é verdade. Isso aí eles não estão mentindo. Em vez dele tentar ir fora da curva, tentar se destacar, ir pra cima, fazer gol todo jogo, mostrar ele pra ele ser o destaque, mostrar porque ele é o artilheiro dos últimos 5, 3 anos do Campeonato Brasileiro. Não, e acabou que ele meio que se entregou aí sobre essa situação aí do Pedro. E aí vamos ver o que vai acontecer. Na moral, a situação do Pedro é muito complicada, cara. É uma situação aí muito chata, a situação do Pedro. É uma situação que me deixa até triste, tá ligado? Porque, pô, o Pedro, ele é um baita atacante, cara. Ele é um baita atacante. Só que acabou que o Felipe Luiz, pra mim, ele não fez errado, assim. Porque o cara não veio se dando bem no treino, veio dando muito migué, veio dando muita desculpa, dando corpo mole. Não tem motivo de você colocar ele. Claro, eu queria muito que o Pedro estivesse treinando bem para ele poder ser relacionado. Porque até os jogadores estando errados, os jogadores não estavam insatisfeitos da forma que o Pedro vem treinando. E o Felipe Luiz falou que espera que ele venha pedir desculpa para mim e também para os jogadores do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu fosse o BAP, eu ia chamar o Pedro numa conversa, cara. Chamar assim e falar, Pedro, vem cá. Me desculpe aí. Vamos ter aquela conversa. Fala, eu confio em você como profissional, eu confio em você. Vai se destacar pelo Flamengo. Tipo, dá uma força pro cara. Porque o cara tá só sendo esculachado, mano. E o cara tá perdendo a confiança, mano. Você vê, ele tá perdendo a confiança e quem tá indo bem no lugar dele é o Wallace. O Wallace todo jogo, ó. Tá jogando muita bola. Então, pode ser que se o Pedro, vamos supor, acabou isso, o Pedro fica no Flamengo. Aí ele começa a treinar bem e não começa a jogar bem nos jogos. E o Alacian começa a jogar muito bem. Meu amigo, o Alacian vira titular rapidinho. Só pra você ter ideia como é a situação. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Pedro que está de malas prontas para sair. Porque depois que saiu essa informação, que ele estava na situação depois da coletiva do Felipe Luiz, o Vene Casagrande conversou com com empresários do Pedro e falou, depois dessa coletiva do Felipe Luiz, qual vai ser o futuro do Pedro? E aí ele falou que vai trazer propostas de times para o Pedro. Então a situação entre Pedro e os seus empresários está praticamente confirmada. O Pedro não vai ficar no Flamengo. Agora falta o Flamengo decidir. Os empresários falaram que vão trazer propostas para o Flamengo e aí o Flamengo vai decidir se vai vender ele ou não. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Bom, galera, essas são as informações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça. Jesus te ama. Falou!